Fala meu lindo, fala minha linda, e aí tudo bem contigo? Mais uma aula sensacional para a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, tanto para o cargo de investigador, também para a parte de escrivão. Vamos trabalhar aqui uma das tecnologias emergentes, né? Foi o termo que apareceu para você lá no seu edital, a parte de Big Data, Big Data. Esse é o assunto da nossa aula de hoje, certo meu lindo, minha linda? E olha só, vou deixar um super presente para vocês que estão acompanhando esse evento, essa aula aqui. Aqui embaixo na descrição, clica aqui, você vai baixar bonitinho, um PDF, mapa mental com os principais pontos ali, um material de revisão, né? Esse é o termo mais correto, um mapa mental, um material de revisão. Vou deixar bonitinho, pronto, estruturado, organizadinho ali de uma forma bem clara, bem colorido, bem bonito para você, essa parte de Big Data, porque você vai pegar a teoria comigo e olha só, hoje uma aula completaça, tá bom? A gente vai falar dos conceitos, das metodologias e tal. Vamos fazer bastante coisa aqui nesse nosso encontro. Uma aula muito completinha, então fica comigo até o final, certo? E você já pode baixar o materialzinho na descrição. Ó, antes de começarmos, deixa eu pedir uma coisa para você. Se inscreve aqui no canal. Clica ali no botãozinho, inscreva-se, né? Porque é muito importante para você não mudar nada. Ah, vai ficar aparecendo um monte de propaganda, o Rani vai começar a mandar gente aqui em casa bater na porta aqui, me oferecer podruto. Não muda nada para você. Mas para mim é muito importante, para mim muda tudo, né? Porque eu quero chegar ali a 100 mil inscritos, eu preciso da sua ajuda. Assim como você está aqui comigo, né? Eu estou contribuindo contigo de alguma forma, eu peço que você contribua comigo também, né? Colabore aí, faça a sua inscrição no meu canal. Curta esse vídeo, já deixa o seu joinha, já deixa aquela dedada gostosa que a gente gosta, beleza? Muito importante também. E comenta, manda uma mensagem aqui, tenho certeza que você vai gostar, você vai adorar o conteúdo da aula de hoje. Como a gente vem testando vários formatos aqui na nossa plataforma, muitos conteúdos a gente faz ao vivo, muitos conteúdos como esse a gente vai transmitir para você, como se fosse ao vivo, mas é um conteúdo pronto, né? Conteúdo gravado, que inclusive é o conteúdo que está lá no curso, lá no projeto, para quem tem a PCMS, beleza? Então aqui embaixo, meu gatinho e minha gatinha, já tem um material para você baixar ali. E claro, se você quiser fazer parte da maior plataforma de informática do Brasil, estamos arrebentando a boca do balão, maior índice de aprovados, os primeiros colocados dos principais concursos, e eu quero que você seja o próximo primeiro colocado, sendo meu aluno também. Bora lá? Então, clica aqui também, aqui embaixo na descrição tem um link, clica aí para você saber mais sobre o nosso projeto, tanto para o cargo de investigador quanto para o cargo de escrivão. Beleza? Chama o time do atendimento, aí o pessoal vai tirar todas as dúvidas de vocês, pessoal sensacional ali para responder qualquer dúvida que você tiver, enfim, vão direcionar você da melhor forma, tá bom? Então é isso, meu gato, minha gata, o evento vai começar, eu só vou chamar a vinheta e a gente já começa com a nossa aula aqui. Beleza? Lembrando então, vai aparecer aqui o vídeo bonitinho, vou estar com uma outra roupa, vou estar mais magro, né? Mas vai aparecer um conteúdo que eu gravei há um tempinho atrás, que é um conteúdo sensacional e bem pontual para vocês, tá bom? Fique comigo até o final. Bora? Vamos lá então? Aguenta coração, que é só o tempo de eu chamar a vinheta, a gente já começa a nossa aula aí. Aproveita, baixa o material, se inscreve, curte. Ah, pois seja membro. Tô esquecendo aqui dos membros, né? Você se tornando membro aqui do canal, você ganha super benefícios, né? Existe lá um monte de coisa bem legal, um monte de benefício que só os membros têm aqui no canal. Clica aqui no botãozinho Seja Membro, tá bom? Apertando aqui, você vai ver um vídeo e, claro, você vai se interessar, eu tenho certeza disso. Você vai ter muitos benefícios, assim como todos os membros aqui do canal. Bora, então vamos lá agora. Agora sim, deixa eu chamar a vinheta, a gente já vai começar a nossa aula. Aguenta coração, se inscreve, curte, bora! Bora, meu amado, bora, minha amada. Como é que você tá? Tudo bem? Vamos falar sobre Big Data, Big Data, né? Falando aí em English, speaking English, Big Data. O que é esse negócio da Big Data, Big Data? Ó, pode aparecer Big Data tudo juntinho, né? Big Data ali sem esse espaço aqui, ó. Pode aparecer tudo junto. Mas o que é a Big Data e a Big Data? Muitas pessoas acham que Big Data e Big Data é quando nós temos um dado grande. A Big Data, ela também está relacionada aos dados pequenos. Uai, dado grande, dado pequeno, big não é grande? É, date não é dado? Então é os dados grandão? Não necessariamente. Quando nós falamos de Big Data, nós falamos da imensa volumosidade existente dos dados all the world, em todo o mundo. Professor, você está falando que Big Data está relacionado aos dados que existem no mundo?
Acertou, meu delícia, minha delícia, exatamente isso. Esse termo foi pronunciado ali nos anos 90, né? Pelo tal do John Mackey. O que esse maluco falou lá? Ele tava dando umas reportagens, ele tava escrevendo umas apostilas lá de catequese, uns negócios lá, daí ele falou assim, cara, é feio eu ficar falando assim, os dados tudinho que existe no mundo. É feio ficar escrevendo isso, né? Toda hora o pessoal tá lá e tá criando dado, aí fica grandão, os bagulho fica louco, fica muito complexo, os dados tudinho do mundo. Ficava feio ele falar assim. Aí ele falou assim, vamos inventar uma expressão? Aí ele foi lá, deu uma apertada, Big Data. Pronto, inventei uma expressão. Aí ele usou o termo Big Data para se referenciar a todos os dados que existem no mundo, aos dados já existentes e também a produção dos dados que estão a devir, os dados que estão vindo por aí. Meu querido, minha querida, Big Data é muito simples mesmo. É tudo que existe de dado no mundo. Aí você fala assim, Rani, mas ninguém usa tudo. Beleza. Por isso que existem os processos para capturar esses dados que existem no mundo. Quer ver um exemplo? Exemplo bem básico? Aqui agora, ó, nesse exato instante e minuto, não importa onde você está, se você está deitado, em pé de ponta cabeça, se você está no busão, no conforto aí do teu sofá, não importa o que você está fazendo. Você está agora, nesse exato momento, gerando dados para Big Data. Você fala, mas eu nem estou no Orkut. Você não precisa estar em um serviço específico para estar gerando dados. O simples fato de você existir você já está gerando dados para Big Data. Que loucura! Como assim? O simples fato de eu existir... Eu estou conversando contigo aqui para abrir o conceito, tá? Já já a gente vai ver as características técnicas ali. Mas eu estou te ensinando primeiramente, tá? Vem comigo, ó. Quando eu falo de Big Data, de Big Data, eu falo assim, ó, você existir já está gerando dados. Por quê? Você tem um CPF, um RG, você tem um endereço? Sim ou não? Você tem uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito, lá no caso você casou, né? Brincadeira! Brincadeira. Então, se você tem certidões, tudo isso está registrado em um computador. Tudo isso está lá no órgão do governo, está na Receita Federal e tal. Em algum lugar tem cadastrado o seu CPF, sua certidão de nascimento. Meu querido, minha querida, você gerou dados para Big Data. Ah, Rani, mas eu moro no meio do mato. Nunca nem vi um computador, eu sou matutão, eu ando pelado no meio do mato, lá faço fogo esfregando os gravetinhos, como os bichinhos do mato. Eu sou 100% do mato. Aí é diferente. Aí é diferente, né? Nunca nem me registraram Aí é diferente. Mas espera aí. Se alguma vez na sua vida você assistiu uma televisão, você pegou um computador, você passou uma informação para alguém, você foi comprar um sapato e perguntou, você morava no meio do mato, você foi comprar um sapato e perguntou como é que é seu nome, a pessoa foi lá escrever seu nome no computador, pronto, você gerou dados para Big Data. A Big Data está relacionado a tudo que existe de dados no mundo, meu querido, minha querida, né? Então, olha lá de forma técnica, apertei o botão errado aqui. Já estou aproveitando para fazer uma propaganda aí, ó. Olha lá. A Big Data, de forma técnica, ela descreve a imensa volumosidade dos dados existentes. São dados grandes, complexos, né? É a quantidade de dados que são gerados a cada instante. Ei, enquanto eu estou aqui, lembra que eu falei, se você está me assistindo agora, nesse exato momento, você está gerando dado. Por exemplo, a plataforma aqui, o site de onde você está me assistindo, ele está registrando, se você vai assistir a aula até a metade, até o final, se você baixou o material, ele registrou o dia, data e horário quando você acessou a plataforma, né? Porque tem gente que fala assim, Rani, o teu curso é ruim demais, eu não consegui aprender nada de informática. Aí eu fui ver lá, a pessoa não acessou nenhuma vez, ou acessou 2% das aulas. Eu falei, pô, aí não tem como mesmo. É mesmo que você vai fazer autoescola, você só faz a inscrição, né? Aí você fala assim, a autoescola é ruim, mas você nem foi lá. Como é que é ruim, né? A mesma coisa que o fato de você estar usando o site, acessando a plataforma, você está gerando dado para Big Data. Você ligou uma televisão e está gerando dado. Tudo que fala de dados, tudo que fala de forma lógica, tudo é dado. A cada dia estão sendo gerados milhares de exabytes, zettabyte, yottabyte, prontobyte. É uma quantidade assim, assustadora de dados. Claro que uma empresa, uma pessoa não consome tudo.
Mas existem, meu querido, minha querida, as preocupações dessas empresas, dessas pessoas, elas estão preocupadas em capturar os dados que sejam relevantes. Os dados que sejam importantes. Por exemplo, aqui para a empresa Honey Passos, vamos dar um exemplo meu aqui. Eu tenho aqui os meus sistemas, os meus equipamentos, tudo, estou gerando dado nesse momento em que você está me assistindo aqui, ó, eu estou gravando essa aula aqui, estou gerando dado, né? Estou ao vivo na internet, está gerando dado, tudo, geração de dados. Mas enquanto eu estou aqui com você, existem outras bilhões de pessoas lá, o mundo é composto por 7,7 alguma coisa, bilhões de pessoas, né? Existem bilhares de pessoas que estão gerando dados nesse exato momento, né? Estão sendo gerados dados. Eu quero dados importantes para minha empresa. Eu trabalho com concurso público, então eu preciso buscar dados relevantes, dados que sejam importantes para minha empresa. E é aí que começa toda essa Big Data. A Big Data não é só falar o seguinte, a Big Data é os dados tudinho que existe por aí. A Big Data são todos os dados que existem no mundo. Pronto, acabou a conversa. Não só isso. A Big Data, ela também se preocupa em como esses dados vão ser acessados, em como esses dados vão ser armazenados, em como esses dados serão tratados, as empresas, como elas vão acessar isso. Então a Big Data ela não está relacionada somente apenas à quantidade dos dados, mas como esses dados serão utilizados, como esses dados serão tratados, como que os programas vão fazer para encontrar, procurar esses dados. Né? Tem um japonês agora inventando um dado lá no Japão. Como que eu, Rani, vou buscar essa informação, buscar esse dado? Então eu preciso de ferramentas técnicas, eu preciso de pessoas, eu preciso de processos, recursos, eu preciso envolver um monte de coisa para poder buscar esses dados, encontrar esses dados e que esses dados sejam úteis para minha empresa. Rani, eu vou procurar um monte de coisa lá, vou perder tempo buscando um monte de dado que não me importa. Pô, aí tá errado. Os dados têm que ser relevantes, úteis para a empresa, tá bom? Então quando a gente fala de Big Data, estamos falando disso. A imensa volumosidade dos dados que existem no mundo, né? Essa quantidade de dados, os dados que são tratados em todo mundo, né? E esses dados, igual eu estava falando, eles podem ser de diversos tipos, diversos formatos. Nós chamamos eles de estruturados, né? Os dados podem ser estruturados, ele tem um padrão. Ou os dados podem ser totalmente não estruturados, que não seguem padrões, que são os dados não estruturados. Eles são de diversas formas, eles são de diversos tamanhos, diversas cores, né? De diversas fontes. Rani, você está falando só da internet? Não. A Big Data, os dados são gerados em tudo que há produção de elemento lógico. Vamos pensar assim? A Big Data está relacionado a tudo que há produção de elemento lógico. O elemento lógico é aquilo que existe dentro de um sistema, dentro de um equipamento, dentro de um computador. Você não consegue pegar necessariamente na mão. Vamos lá. As televisões, os programas de televisão estão, de certa forma, gerando dados. Está acontecendo uma programação. Você está assistindo uma televisão, você ligou a televisão, pronto. A tua operadora de televisão, vamos dar um exemplo, você está usando a TV a cabo. Ela sabe que você ligou a televisão, ela sabe que você está assistindo o programa tal, você está gerando um pico, um ponto de audiência. Não, Rani, eu uso TV analógica. Pronto, existem as antenas que estão captando o sinal que você, né? Existem as antenas que estão mandando o sinal e você ali que está captando. Então essas antenas sabem que você está recebendo os dados, está gerando dado para Big Data. Então tudo que você faz de forma lógica, que envolve elementos lógicos, Big Data. Os eletrodomésticos. Eu tenho um negocinho aqui chamado Alexa. Quer ver? Alexa, toca Dire Street aí. Quer ver? This is Dire Straits no Spotify. Olha lá. Dá pra ouvir? Acabei de gerar dado. Alexa, desliga. Alexa, desliga. Fia da égua. Eu acabei de gerar dado para Big Data. Se eu pegar agora, eu tô falando com o dispositivo sem fio. Se eu pegar meu celular agora e entrar aqui no negócio, ela vai falar, determinado dia, determinado horário, o Rani entrou em tal, entrou no sistema, o Rani deu um comando de voz, ok? Então, eu estou trabalhando com eletrodoméstico.
Eu vou falar assim, eu não vou falar o nome dela, porque senão vai... Mas, Sebastiana, liga a luz lá de fora. Ô, Sebastiana, desliga as luzes do estúdio. Ô, Sebastiana, qual é não sei o quê. Então, eu estou gerando... Ô, Sebastiana, liga lá a televisão. Então, peraí, eu estou interagindo com os elétricos. Tudo isso está gerando dados para Big Data. Olha só, a Big Data não é só a internet. A Big Data é tudo que produz elementos de forma lógica. Olha lá, né? A Big Data também está relacionada a como que esses dados vão ser gerenciados, tratados, cuidados, como que nós vamos inventar e usar as tecnologias para isso. Quer ver exemplos de questões? Vamos lá, ó. Big Data refere-se a uma nova geração de tecnologias. Opa, peraí, as Big Data estão relacionadas à tecnologia também? Claro, as tecnologias, os processos, as regras, como que nós vamos trabalhar, como é que vai... Então, tudo isso está relacionado. Ó, Big Data refere-se a uma nova geração de tecnologia e arquitetura projetada para processar volumes muito grandes e com grande variedade de dados, permitindo ali alta velocidade de captura, descoberta, análise. É uma questãozinha linda e maravilhosa. Gabarito correto para a questão. Tá? Você percebeu que não é só a volumosidade dos dados, mas como que a gente vai buscar, o que que a gente vai buscar, como que nós vamos tratar, refinar, usar os dados. Então, tudo isso é a Big Data. Olha um outro exemplo de questão. De maneira geral, Big Data não se refere apenas aos dados, mas também às soluções tecnológicas criadas para lidar com dados em grandes volumes, variedades, velocidades. É exatamente isso, gabarito correto. Então, a Big Data não é só os grandes dados, mas tudo que envolve a criação, o gerenciamento, o uso, o processamento, a descoberta de tudo isso, de todos os dados. Agora, vamos lá. Big Data, ela é um estudo muito amplo, muito complexo. Se eu for falar de Big Data, é o seguinte, ó. O estudo da Big Data é isso aqui. Então vamos supor que isso aqui é a Big Data. Professor, o que nós estudamos dentro de Big Data? Para estudar a Big Data, nós precisamos estudar um monte de coisa. Então a Big Data é um universo muito grande. Nós vamos estudar, por exemplo, mineração de dados. É um assunto que esbarra dentro ali que a gente estuda a Big Data. Pelo fato da Big Data existir, a gente estuda mineração, aprendizado de máquina, que é a Machine Learning Machine, inteligência artificial, né? Inteligência artificial, equipamentos, regras de analytics, né? Analytics, as ferramentas analíticas, desenvolvimento... Tem muita coisa para a gente estudar. Só que eu vou trabalhar aqui com você, primeiramente, todo o estudo da mineração. Todo o estudo da Big Data. Num próximo momento, eu vou falar especificamente sobre mineração. Num próximo bloco, num próximo momento, eu falo sobre aprendizado de máquina. Num outro, eu falo sobre inteligência artificial. Num outro, eu falo sobre análise de sistemas. Tá bom? Então, eu primeiramente vou focar no estudo da Big Data. Mas... não tem como eu falar de Big Data sem eu citar esses assuntos aqui, tá? É a mesma coisa que eu falar assim, ó, eu vou falar para você sobre informática, mas não tem como eu falar sobre informática sem esbarrar em hardware, software, redes de computadores, segurança, equipamentos, pessoas, né? Então são coisas que estão dentro, fazem parte do universo da Big Data. Só que nós não vamos falar agora, neste exato momento, sobre especificamente a mineração e tal. Então nós vamos ter aulas específicas sobre isso e, claro... se isso está no seu edital. Porque alguns editais falam assim, eu quero saber só sobre inteligência artificial e Big Data. Pronto, a gente vai ter blocos bem estruturadinhos, montadinhos, bonitinhos aí para você. É só para aprendizado de máquina e acabou. Eu não quero mineração, não quero analítica, não quero nada, eu só quero esses dois. Então a gente vai estudar, por isso que eu vou trabalhar de forma isolada, para eu conseguir atender todos os concursos que você for fazer. Beleza? Porque senão vira uma salada de fruta, uma bagunça. Então vamos focar aqui agora o estudo sobre a Big Data, mas igual eu comentei, a gente vai acabar esbarrando ali num conceito ou outro, tá? Vem comigo, ó. A Big Data, antigamente, vamos por aí há 15, 20, 30 anos atrás, era muito difícil a gente cuidar desses tipos de dados. Imagina, igual eu te falei, diariamente são criados milhares de terabytes, de gigabytes, petabytes e yottabytes, são criados assim, uma imensa volumosidade que é impossível contar. É impossível contar tanto de dados que são gerados por dia, né? Existe uma estimativa que por dia
Agora, depois do ano 2020 aí para frente, depois de 2020, o pessoal cria por dia o que eram criados de dados lá no ano 2000, 2001, 2002, 2003, né? Então, por dia é criado mundialmente a mesma coisa que era criado num ano inteiro há 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, né? Então, olha que loucura. Então, a Big Data é muito grande. E antigamente, nós não tínhamos ferramentas especializadas, pessoas treinadas para fazer tudo isso. Então, com a evolução da tecnologia, as pessoas estão sendo treinadas, os equipamentos estão sendo desenvolvidos, os programas, os softwares, as ferramentas estão sendo produzidas em larga escala e de forma bem mais funcional, né? Bem mais, fazendo ali o trabalho bem feito. Então, a cada tempo que passa, a gente está conseguindo lidar melhor com a Big Data. Então, antigamente existia um grande problema. Aí por isso que foram buscar ali as ferramentas, as tecnologias para melhorar tudo isso, né? Então vamos lá, ó. Os conceitos de Big Data. Hoje em dia, a maior fonte é a internet, indiscutivelmente, porque com o passar do tempo o pessoal foi migrando mais para a internet, né? Mas ainda assim, ó, telefonia, celular, televisão, enfim, tudo aí continua gerando dado, normalmente. Só que a internet hoje ela produz em muita escala a maior parte dos dados da Big Data, né? Aí, igual eu comentei contigo, para que serve essa Big Data? Essa Big Data é muito importante para as empresas, principalmente para ação de marketing. Olha que interessante. Você é um usuário que está gerando dados. Todos nós que estamos usando sistemas, que estamos vivos aí, se a gente não está morando no meio do mato pelado, sem contato com a natureza, né? Até mesmo tribos indígenas, que estão isoladas, mas estão ali. Eles, graças a Deus, já chegaram à tecnologia, até eles, né? Já tem ali celulares, equipamentos, computadores. Então, muitas aldeias indígenas têm isso, mas existem os índios lá isolados, bem no meio da Amazônia, que é impossível contato com os seres humanos. Eles não geram dados, né? Eles não geram dados. Mas qualquer outro tipo de ser humano que de certa forma lá trabalha com isso, né? Tem os indígenas, tem as pessoas que não são indígenas, mas que estão nos grandes centros, nas cidades e tal. Enfim, você me entendeu, né? Se nós estamos aí, nós estamos gerando dado para Big Data, certo? E você, meu querido, minha querida, quando usa o computador, quando usa a internet, você deixa muito resquícios, muitas informações dos seus gostos. Você já recebeu alguma propaganda minha? Você já recebeu algum e-mail, algum WhatsApp, ou acessou algum site que tinha lá uma propaganda, alguma coisa? Já recebeu? Por quê? Porque em algum momento da sua vida você falou, ó, já vi aula do Rani. Como que você falou isso? Acessando o meu canal do YouTube. Eu já procurei sobre o professor Rani. Como? Digitando meu nome no Google, acessando meu site, indo no meu Instagram, no meu Facebook, no Orkut, procurando por vídeos meus no Xvideo. Em algum momento da tua vida você já escreveu informática, Rani Paz, entende? Então você deixou pegadas na internet e eu encontrei essas pegadas e eu comecei a te rastrear, te seguir e colocar propagandas para você. Anúncios, promoções. Né? Coisa boa, isso te ajuda. Às vezes eu tô lá com 50%, isso é sensacional, né? Então a Big Data, ela é muito importante para as empresas de marketing, por exemplo, para poder rastrear as pessoas, para poder encontrar essa galera, né? Encontrar ali o interesse dos usuários, a tendência. Então você percebeu que, sem querer, querendo, você está deixando informações na Big Data, informações pessoais e tal, não sei o quê. O metaverso vai se beneficiar muito disso. Né? O metaverso aí que está sendo construído, desenvolvido, vai se beneficiar muito disso aqui. Nós vamos saber todos os gostos, interesses, coisas que as pessoas fazem, inclusive excluída. Tipo assim, sabe quando você está sozinho, que ninguém te vê? Só Jesus e você ali? Só Deus e Espírito Santo te olhando lá? O que você faz? Você está com o celularzinho na mão? Você está acessando os negocinhos no computador? A Big Data sabe quem é você, meu querido, minha querida. O metaverso vai conseguir clonar você, um avatarzinho ali dentro do computador. Né? Porque você sempre deixa o seu gosto, sua pegada, seus rastros, suas informações, e isso é muito importante para as empresas de marketing. Então, o simples fato de, tá passando lá uma foto de um cachorro quente, você clicou na foto do cachorro quente, pronto, nós sabemos que você gosta de cachorro quente. Se você passa para o lado rapidinho, pronto, nós sabemos que você não gosta de cachorro quente. Então, tudo que você faz gera dado.
E isso vai ser utilizado ali por grandes empresas, grandes corporações. Claro que o objetivo é sempre buscar encontrar a melhor forma de tratar tudo isso, né? Então, vamos lá, ó. A Big Data. Algumas classificações técnicas. Como que teóricos descrevem a Big Data? Como que teóricos descrevem isso aqui? Bom, alguns teóricos falam que Big Data são dados de grande tamanho, ao nível que sua manipulação e gerenciamento apresenta desafios significativos em logística. Outros teóricos dizem que Big Data são dados que excedem a capacidade de processamento convencional dos sistemas comuns de banco de dados. Né? Essa grande volumosidade de dados que existe no mundo excede essas capacidades. Outra classificação atribuída aí por técnicos, ó, é a habilidade da sociedade de aproveitar a informação de maneiras que produzem introspecções úteis ou bens e serviços de valores significantes. Então a Big Data, ela de certa forma vai ser útil à população, às pessoas, às empresas. Outra forma de classificação técnica é a nova geração de tecnologia e arquiteturas projetadas economicamente, tanto de micro macro, né, para extrair valor de volumes grandes e vastos de dados, permitindo alta velocidade de captura, descoberta e análise. Outros técnicos falam que é o termo geral para a enorme quantidade de dados digitais coletados de diversas fontes. E se você perceber, tudo faz sentido, ó. Conjunto de dados ao longo do tempo e como que a gente vai armazenar e processar e usar isso. E outras classificações são dados grandes, volumosos e como que a gente vai salvar e vai usar isso. Como que a gente vai encontrar a habilidade de capturar, gerenciar, analisar. Você percebeu que todos os teóricos falam basicamente a mesma coisa? Big Data é tudo que existe de forma digital. Os dados, os elementos lógicos. Como que nós vamos cuidar, trabalhar, usar, gerenciar isso? Como que as empresas vão usar isso? Como que elas vão descobrir isso? Como que isso vai ser importante, aplicável? Como que isso vai ajudar nas tomadas de decisões? Entende? Então a Big Data, ela se preocupa com tudo isso, né? Sejam dados que seguem padrões ou dados que não seguem padrões. Como assim dados que seguem padrões? Nós classificamos isso como dados estruturados, dados não estruturados e dados semi-estruturados. Bom, o nome é bem sugestivo. Combinamos, ora pois, né? O que é uma estrutura? Uma estrutura é uma organização padronizada. Uma estrutura é um padrão, é algo que foi montado e ele é a regra, ele é a estrutura, ele é o padrão, ele é o pilar da coisa, né? Isso é uma estrutura. Agora entenda, dado estruturado, quer dizer que é um dado que segue um padrão, uma estrutura, um formato, um modelo e acabou. Deixa eu perguntar para você. Quando você usa o Excel, linhas, colunas, as tabelas lá do Excel, você consegue usar se não for através das linhas e colunas das células? Não. Então o Excel ele segue um padrão de tabela. Ou seja, os dados do Excel, dados do Excel são dados estruturados, porque seguem padrões e uma estrutura. E sempre o professor vai ser aquele padrão, aquela estrutura simples. Dado estruturado sempre será naquele padrão, naquela estrutura, né? Banco de dados de uma empresa. Quando eu vou cadastrar um cliente, né? Para quem já teve aula de banco de dados, se você não teve, não importa, mas você vai entender, ó. Quando eu vou cadastrar um cliente, eu vou cadastrar um cliente numa tabela de banco de dados. Eu vou cadastrar lá o código do cliente, o nome do cliente, o sexo, CPF, RG. Então, peraí, os dados de um banco de dados, uma estrutura de uma empresa, eu estou falando dos dados, né? Uma estrutura de dados de uma empresa, segue um padrão, uma estrutura? Com certeza, dado estruturado, né? Então, tudo que é padronizado, que tem uma estrutura, e essa estrutura é respeitada no dado, o dado foi criado, o dado existe naquela estrutura, isso é dado estruturado. É um padrão, é uma regra, e geralmente nós classificamos isso como uma tabela. Então, dado estruturado, são dados que possuem padrões, regras, um formato estabelecido, tanto para criação, utilização, apagar esse dado e tal. Então, existe regra padrão para tudo. Então, isso é uma estrutura, isso é um dado estruturado. Geralmente é classificado ali em linhas, colunas, né? Geralmente os dados estruturados estão dentro de uma tabela, dentro de uma tabelinha. Beleza? E normalmente eles ocupam menos espaço de armazenamento. Por quê? Porque os dados estruturados é a menor parte que existe. Vamos lá. Se eu falar para você agora, nesse exato momento,
olha tudo que está à sua volta. Olha tudo que está à sua volta que esteja gerando dados. Olha o teu celular, olha o computador, o que você está me assistindo aqui, TV, não sei o que. Olha tudo que esteja gerando dados agora, neste momento. O que está sendo produzido em formato de tabela? Você consegue ver alguma tabela sendo produzida? Tem algum equipamento seu que está produzindo em formato de tabela? Então, olha só, os dados estruturados, eles são a menor parte da Big Data. Os dados estruturados, eles ocupam bem pouquinho espaço, não tem como estimar, sei lá, 1, 2, 3%, né? Não tem como ter certeza absoluta de quantos dados existem que são estruturados, quantos que vão ser inventados que são estruturados, não tem como. Mas sabemos que é a esmagadora maioria, é o dado não estruturado, é o dado que não segue o padrão. Beleza? Aí eu dei os exemplos aqui, ó. Dados estruturados é um banco de dados de uma empresa, planilha do Excel, do Calc, arquivo CSV, né, que é a coluna separada por vírgula, aqueles arquivos que você importa e exporta contatos, coisas assim. Então, dados estruturados é isso. E não estruturado? É o que não segue o padrão. É o que tem uma estrutura não padronizada. São dados que seguem diferentes formatos e estruturas. Sites, relatórios, documentos, mensagens do Zap, vídeos do YouTube, né, arquivo de áudio, de foto, PDF. Tudo que está sendo gerado não está... Né, todos esses formatos que eu estou falando, tudo isso aqui está sendo gerado fora de um padrão. Aí, professor, mas documento do Word é feito dentro do Word, beleza, mas você sempre vai usar a mesma quantidade de palavras, de letras, caracteres, você sempre vai usar os mesmos efeitos, recursos, então não é um padrão. Né? Então, dado não estruturado é tudo que é criado que não segue um... eu vou tirar 2 fotos iguais. Elas não serão iguais, porque se eu tirar 2 fotos assim, ó, tirei 2 fotos, ó, tirei 2 fotos. Elas foram tiradas em milésimos de centésimos diferentes. Então já é diferente. E se eu passar um filtro, de pixel, a qualidade da imagem de uma para outra vai ser diferente. Por quê? Quando a minha câmera tira uma foto a primeira vez, ela vai explodir toda a qualidade dela. E se logo meio segundo eu tirar uma outra foto depois, a qualidade da minha lente ainda não retraiu para bater uma outra foto com tanta qualidade. Né? Isso a gente fala ali sobre obturador, tem um monte de coisa que está relacionada a isso. Então, as mesmas fotos tiradas no exato minuto... Rani, mas você pega 2 celulares diferentes. Piorou, são 2 equipamentos diferentes, de 2 donos diferentes. Então, olha só, os dados não seguem estrutura, um padrão. Né? Então, dados não estruturados, é a maior parte, né? É a grande, esmagadora maioria dos dados que existem. Mas, professor, eu consigo converter de não estruturado para estruturado? Claro. E é, inclusive, um grande anseio e desejo das grandes empresas, de quem está buscando por esses dados. O objetivo é esse, pegar tudo que não segue um padrão, uma estrutura, e tentar converter para estruturado. Por quê? Você concorda comigo? Se tem uma regra, um padrão, uma estrutura, é mais fácil de trabalhar? Agora vamos lá, você vai para o seu trabalho. Você passou no concurso e vai para o seu trabalho. Todo dia que você vai trabalhar uma coisa nova, uma coisa diferente. Poxa, vai encher o saco, chega uma hora que você não aguenta mais. Agora vamos lá. Todo dia que você vai trabalhar é aquela mesma coisa. Então você pega um macete, você sabe como é que faz, como é que é. Então é muito mais fácil. As grandes empresas também, poxa, toda vez que vão buscar dados, encontrar novos dados, gerar dados, enfim, as empresas preferem dados estruturados, porque seguir regras, padrões, um recurso já determinado é muito mais fácil. A gente ganha mais tempo, a gente economiza dinheiro, a gente não sei o quê. Então, as empresas brigam e sempre tentam buscar ferramentas, tecnologias e não sei o quê, sempre para transformar dados não estruturados em estruturados. Claro, né, meu querido, minha querida, alguns dados não vão aceitar essa conversão, né? Alguns dados ali podem não aceitar serem transformados em estruturados, né? Mas a busca, o anseio aí pelas grandes empresas é isso, transformar os dados de não estruturados para estruturados, certo? Agora vamos lá. E os sistemas também, os sistemas vão identificar, vão compreender, vão analisar, vai ser tudo normal, só que ele não segue um padrão, né? Só que existe essa classificação aqui de semi-estruturado. O que é um semi-estruturado? A grosso modo, ele tem um padrão, uma estrutura, mas dá para mexer um pouquinho.
Um pouquinho, não é ajustar 100%. Não, Rani, ele tem uma estrutura, um padrão, mas dá para bagunçar tudo. Não, pelo amor de Deus. Então ele tem um padrão, uma estrutura, só que é um padrão e uma estrutura flexível. É um padrão, uma estrutura que você até consegue adaptar, ajustar um negocinho aqui, puxar para lá, puxar para cá, deixar aqui, deixar lá. Né? Então, dado semi-estruturado são dados que apresentam ali formatações heterogêneas. São dados estruturados que não seguem uma estrutura formal e 100% tem que ser 100% dessa estrutura? Não. Ele é flexível, né? É uma estrutura de dado flexível, ó. São padrões flexíveis, estruturas parciais, beleza? Muitas vezes a estrutura básica para a criação de dados. Nós temos uma base para criar o dado. Criou o dado? Sim. Agora dá para dar uma adaptada? Dá para dar uma adaptada, mas não mexe na base. Dá uma ajustada ali, mas não mexe na base, né? Então, dado semi-estruturado, ele até segue um padrão, só que é uma estrutura mais flexível, uma organização mais ajustadinha e tal. Exemplos de Big Data, de dados semi-estruturados da Big Data. Quando você recebe o e-mail tem um padrão? Com certeza. Você vai ter que colocar o endereço de quem você quer mandar, assunto e corpo. Peraí, tem uma estrutura? Tem. Só que você pode colocar o que você quiser, no título, no corpo, você pode mandar para quem quiser. Então, não 100%. Ah, Rani, mas eu não quero escrever nada no corpo. Então, peraí, você já mudou a estrutura. Mas tem um padrão, tem uma base? Tem, você segue aquela base, né? Arquivos de banco de dados no SQL. A gente não entra nos méritos aqui agora, né? Inclusive, quem está estudando para aqueles concursos onde a parte da informática é bem esquisitona, eu vou trabalhar com vocês num outro momento uma aula chamada E se? Como assim? E se? E se cair tal coisa? Você vai estar sabendo, né? Então eu vou, claro mas isso tudo que eu vou montar para você na aula é voltado, pelo amor de Deus, para previsões de banca. Né? Uma das aulas que eu vou dar para você é sobre o NoSQL, né? NoSQL, a gente vai dar uma olhada lá, mas não é muito importante você saber dele agora, não. XML e HTML são estruturas padronizadas, geralmente linguagem de programação, ó. Linguagem de programação tem uma estrutura, tem um padrão? Tem, mas você aplica os valores que você quiser, você pode dar uma ajustadinha, fazer uma gambiarrazinha, né? Então você até segue uma estrutura, um padrão, só que pode ser adaptado, ajustado ali de acordo com as tuas necessidades. E aí nós temos, meu querido, minha querida, os conceitos gerais de Big Data. Então esse primeiro bloco foi para nós entendermos toda essa estrutura, essa organização aí. Nos nossos próximos blocos, eu quero trabalhar outros assuntos importantíssimos relacionados ao universo da Big Data. Fica comigo então? Vamos lá? Te aguardo no próximo bloco. Valeu! Opa, fazendo uma pausa rapidinha na nossa aula aqui. Aguenta, meu gatinho, minha gatinha, a gente já tá voltando. Ó, lembrar vocês de aqui embaixo, já tem um materialzinho, porque muita gente acompanha, pega a aula andando, né? Vê aqui embaixo na descrição, tem um materialzinho, um mapa mental sensacional, bem bonito, bem direcionado, bem top aí para você revisar Big Data e gabaritar todas as questões da sua prova. Esse assunto é um assunto que eu acredito que sim, vamos ter de 1 a 2 questões no dia da prova lá. Exatamente essa aula, esse conteúdo completo que eu tô te passando aqui, beleza? E outra, além desse conteúdo, nós temos todo o conteúdo completinho, bonitinho para o concurso da PCMS, tanto investigador quanto escrivão, beleza? E olha só, você que tá comigo aqui, além do desconto do site, você tem uma condição especial se você chamar o pessoal do atendimento. Aqui embaixo tem o link do WhatsApp, clica ali, chama a galera. O pessoal vai dar uma condição especial para você. Não vou ficar falando aqui de porcentagem, de valores, porque realmente só quem estiver interessado em ter a melhor preparação de informática para PCMS, clica aqui embaixo que você vai ser direcionado para o melhor curso do Brasil. E sim, é o melhor curso. Por quê? É o mais completo, é o mais atualizado, plataforma única, inteligência artificial para você tirar dúvida, PDF de apoio, os vídeos mais completos, os primeiros colocados do Brasil, a plataforma de informática que mais aprova, já somos mais de 30 mil alunos. Cara, não existe no Brasil um projeto comparado, não é que nem igual, não existe igual, né? Então, quanto mais melhor, não existe o mais melhor, né? Então é isso, meu gato, minha gata. Quer fazer parte do projeto que realmente vai revolucionar a tua preparação? Aqui embaixo tem um botãozinho para você clicar, chamar o pessoal vai tirar todas as dúvidas de vocês ali.
Fechou? E aproveite, condição especial para quem está assistindo a live. Eu sempre falo, quem vê os conteúdos do YouTube sempre se surpreende, sempre tem conteúdo a mais. Além dos presentes, dos materiais que eu entrego, isso aqui é um presentaço. Eu sempre falo, eu não sou professor, eu sou prefeito, né? Eu dou uns baita presentaços para vocês aí. Então aqui embaixo já tem o mapa mental e também essa super condição, esse super descontaço para quem quer fazer a PCMS com o melhor material de informática do Brasil. Tanto para investigador quanto para escrivão, tá? Para os dois cargos lá tem um outro projeto específico para o cargo de escrivão. Então é isso, clica aqui embaixo, chama o pessoal, bora. Informática não vai ser mais problema, você vai se preocupar lá com português, você vai se preocupar com outras matérias do direito, vai se preocupar com todas as outras coisas lá. Informática eu vou desenrolar para você. É a matéria mais importante, tá? Português todo mundo vai bem, raciocínio lógico todo mundo, direito nem se fala, todo mundo vai bem. O que vai diferenciar literalmente a preparação de quem vai ser aprovado é a parte de informática. Então eu vou te entregar o melhor conteúdo para você passar. Se preocupe com todos os outros conteúdos, porque informática eu vou desenrolar para você. Bora? Então clica aí, chama o pessoal, aproveite a super condição que eu vou liberando para vocês aí. Bora, vamos lá então, vou chamar a vinheta, a gente já volta com a nossa aula. E aqui também, no finalzinho ali, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo, já curte, já se inscreve e tamo junto. Valeu, galera! Até mais então. Bora, vamos voltar para a aula aí. Bora, meu lindezo, bora, minha lindeza! Olha aqui, estou eu para nós conversarmos sobre Big Data. Neste bloco, neste encontro aqui, eu quero conversar com você os conceitos mais avançados da Big Data. No nosso bloco anterior, no nosso encontro anterior, eu trabalhei os conceitos gerais, os conceitos avançados, falei de dado estruturado, não estruturado, certo? Agora eu quero falar contigo sobre os ambientes para a operação de Big Data. Os ambientes onde os dados serão armazenados, onde as empresas, as pessoas vão consultar. Enfim, vamos falar do ambiente onde nós encontramos Big Data? A Big Data, ela está no mundo inteiro. Mas aqui eu preciso trazer uma informação importante para você. Para existir um elemento lógico, para existir um elemento não físico, tipo uma foto, um vídeo, uma música, para que um elemento não lógico exista, para que um elemento não físico, para que um elemento lógico ele exista, ele precisa estar dentro de um equipamento físico. Vamos lá, você tem uma foto. Essa foto está no teu celular? Então ele está dentro de um equipamento físico. Não, está dentro do meu computador no HD, está dentro do equipamento físico. Ah não, professor, eu coloquei na nuvem. Então está dentro de um equipamento físico, que é a empresa, o provedor que está fornecendo o serviço para você. Então, meu querido, minha querida, a Big Data, ela está fornecendo serviço, fornecendo base ali para armazenamento. A Big Data tem algum lugar onde esses dados são armazenados. Aí a banca é safada, a banca fala assim, existe um concentrador central, um elemento central que concentra tudo da Big Data. Uai, então vamos todo mundo lá buscar esses dados, se tem esse lugar que concentra tudo, vamos lá buscar ele. Por que os governos não fazem guerras para buscar esse elemento central? Por que os governos hoje em dia eles entram em guerra? Pela busca de informações. Hoje as guerras estão passando uma conversa fiada, não sei, que a Rússia está querendo tomar os territórios, que ela gosta de território. É mentira, meu querido, minha querida. Essas guerras, tudo que nós estamos vendo aí, essas guerras que estão em iminência de estourar, todos esses converseiros aí é por causa de informação de dados, porque hoje os dados são os bens mais preciosos. Um governo ele se torna alta potência mundial porque ele tem muita informação valiosa mais do que os outros. Então os dados, eles estão em algum lugar e não existe uma base central para tudo isso, tá? Porque senão os governos estavam todo mundo em guerra para buscar essa base aí. Mas existem diversas fontes que a gente vai atrás, a gente vai buscando, beleza? Então a Big Data, ela é armazenada, essa grande volumosidade de dados, ela é armazenada em diversos tipos de ambientes, certo? Esses ambientes, eles podem estar se relacionando ou não.
Porque um dado, ele não precisa estar necessariamente se relacionando com os outros dados que existem. Por exemplo, o dado que eu estou gerando agora aqui na minha empresa não necessariamente vai se relacionar com um dado de uma outra empresa lá na China, né? Mas existem os ambientes onde esses dados vão ser armazenados. Esses ambientes vão ser as fontes de consulta e de gerenciamento. Vão ser as fontes onde nós vamos atrás para buscar, encontrar, usar, né? Esse é o objetivo. Esses ambientes podem operar de forma automática ou manual. A gente chama de processos mecânicos e não mecânicos, processo supervisionado ou não supervisionado. A banca pode usar alguns termos técnicos. Deu um soluço agora, né? A banca pode usar o termo técnico, mas a regra base é basicamente isso aqui. Os ambientes, eles podem se relacionar, eles podem ser automáticos, semiautomáticos, né? Exemplos. Eu quero trabalhar aqui com vocês 3 exemplinhos topzeiras da galáxias. Eu quero falar de banco de dados relacional, data warehouse e data lake. Claro que quando nós formos falar de warehouse ou data lake, a gente vai acabar esbarrando em outros termos técnicos. Mas vem comigo. O que é banco de dados relacional? Banco de dados relacional é uma planilha onde uma empresa faz um cadastro de cliente, de produto, de peça. Banco de dados relacional é um programa que armazena os dados de uma empresa. Pronto, acabou. Banco de dados relacional. Né? É quando a empresa tem o seu banco de dados. Por exemplo, eu tenho lá dezenas, né? Dezenas de milhares de alunos. Se for contar os alunos que consomem conteúdos gratuitos também, né? Os pagantes, eu falo, né? Mas quem consome os conteúdos gratuitos, aí sim, eu passo das centenas dos milhares de alunos. Então eu tenho centenas de milhares de alunos que consomem minhas aulas, e eu tenho todo mundo cadastrado. Você acha o quê? Isso é importante. Lembra que eu falei que os dados são os bens mais preciosos, as informações mais valiosas, mais preciosas? Então eu tenho o cadastro de todos os meus alunos. Eu tenho tudo isso aqui, ó, no meu banco de dados relacional. Eu tenho um sistema de banco de dados que eu cadastro todo mundo. Pelo menos nome e e-mail tem lá. Se tiver nome, e-mail, WhatsApp, região, é melhor ainda. Quanto mais dado, melhor. Entende? Quanto mais informação sobre a pessoa, sobre o meu aluno, melhor. Quanto mais informação sobre não sei o quê, eu estou falando do meu nicho, do meu ramo de trabalho, do meu negócio que é concurso público. As outras empresas que trabalham, sei lá, com uma empresa lá que trabalha com produtos natalinos, né? Para ela vai ser importante quem gosta, quem celebra, quem não sei o quê. Então, quanto mais informações ela tiver, melhor, né? Enfim, banco de dados relacional são esses dados que eu tenho organizados dentro da minha empresa, usados por mim lá. Certo? Banco de dados relacional acabou. É isso, é o banco de dados de uma empresa. São os dados que a empresa tem que ela usa lá. Agora eu quero falar de forma mais avançada contigo sobre o Warehouse e Data Lake. Vamos falar de Data Warehouse? O Warehouse, vamos lá, ó. Warehouse, o que é isso? O Warehouse são bancos de dados convencionais. Ué, professor, você não acabou de falar do banco de dados relacional? Que é o banco de dados de uma empresa? Exatamente isso. E agora você fala que o warehouse são os bancos de dados convencionais, tipo os bancos de dados de uma empresa? Então, banco de dados relacional e banco de dados warehouse, data warehouse, eles estão vinculados de certa forma, tá bom? Inclusive, alguns teóricos nem consideram um banco de dados relacional. Alguns teóricos trabalham só com o warehouse e com o data lake, tá? Eu quis falar para você que banco de dados relacional existe e são os bancos de dados das empresas. Alguns teóricos estudam isso tudo dentro da warehouse. Alguns teóricos falam o seguinte: ei, data warehouse são os bancos de dados convencionais, são os bancos de dados da empresa. Pronto, eles acabaram de trabalhar os dois assuntos numa vez só. Tá bom? Alguns teóricos entendem que são conceitos separados, alguns teóricos entendem que são basicamente a mesma coisa. Né? Necessariamente a mesma coisa. Mas vai lá. Vamos trabalhar um pouquinho sobre a warehouse. E sim, ela vai estar intimamente ligado ao banco de dados relacional. Tem que fazer. Trabalhando de acordo com as regras de alguns teóricos, seria basicamente a mesma coisa, tá? Então, o Data Warehouse, banco de dados convencional de uma organização, de uma empresa, vai armazenar ali informações importantes, informações úteis daquela organização, né? No caso da minha empresa aqui, da Honeypass, eu vou guardar informações sobre os meus produtos, sobre as vendas, sobre os meus clientes, sobre os acessos, sobre os concursos públicos, sobre as bancas. Eu tenho ali banco de dados sobre os meus materiais. Então, tudo isso
organizadinho, bonitinho, estruturadinho, né? Então, Data Warehouse armazena as informações importantes para aquela empresa, para aquela organização. Sejam dados produzidos por mim mesmo, ou sejam dados que eu consegui de forma externa. Data Warehouse não é só produção interna. A Data Warehouse, ela também, ela guarda, armazena coisas que vêm de fora. Por exemplo, a Banca X acabou de lançar o edital. Opa, peraí, veio uma informação de fora que eu acabei de colocar dentro da minha empresa. Então, eu acabei de incluir uma informação externa ao meu warehouse, ao meu sistema interno, né? Então, Data Warehouse é tudo que envolve a minha empresa, tudo que eu estou produzindo de dados, tudo que eu estou consumindo de dados, tudo que existe de dados aqui na empresa. Então, essa é a tal da Warehouse. E por que eu preciso, Rani, de tantos dados assim para que isso tudo venha me auxiliar na tomada de decisão? Quer ver um exemplo? Eu fiz um curso de informática para quem vai fazer concurso para a prefeitura de Itapipoca da Rebimbeca da Parafuseta de Buenos Aires. Pronto, eu fiz um concurso para esse público. Eu gastei, sei lá, R$2.000 para fazer esse curso. Eu envolvi uma semana de mão de obra dos colaboradores. Eu gastei um mês gravando esse curso, esse projeto, e eu vendi um curso. Ano que vem tem edital de novo da Parafuseta da Rebimboca. Você acha que eu vou gastar todos esses recursos, tempos e... Você acha que eu vou fazer? Não vou, por quê? Porque eu já tenho uma coleção de dados. A minha empresa já aprendeu que nós gastamos muito tempo, muito dinheiro e não tivemos retorno. Então, tudo isso ficou registrado e armazenado nos nossos sistemas. Quando eu quiser fazer um curso de novo lá para Itapipoca da Parafuseta da Rebimboca de Buenos Aires, eu já não vou mais fazer. Por quê? Porque eu sei que não compensa. Então, tudo isso que nós fizemos aqui dentro acabou me auxiliando numa tomada de decisão. Isso foi importante para que eu não me lascasse novamente. Ou eu sei que o Joãozinho da esquina fez um curso para Parafuseta da Rebimboca lá de Buenos Aires. E eu falo, Joãozinho, você vendeu quantos cursos? Ele fala, vendi um. Eu falo, nem vou fazer. Então, peraí, uma informação externa. Uma informação externa veio, eu guardei essa informação dentro da minha empresa. E isso, claro, estou falando isso dentro de dados, gente, dentro de estrutura de dados, né? E isso vai, com certeza, influenciar na minha tomada de decisão. Eu não vou fazer esse curso, tá? Então, isso vai auxiliar nas tomadas de decisões. Esses dados que eu produzo internamente, ou os dados que vêm de fora, vão me auxiliar na tomada de decisão. Beleza? A Data Warehouse, ela vai armazenar diversos tipos de dados. Estruturado, não estruturado, semi-estruturado. Mas o que eu falei para você? Eu acho que no bloco passado, né, eu falei para você o quê? As empresas, elas gostam de bagunça, de não seguir regra padrão, ou elas preferem os padrões? Então, elas vão preferir os dados estruturados. As empresas, as organizações, preferem trabalhar com os dados estruturados. Dados que seguem padrões, potencialmente úteis e tal. Então, preferencialmente, dados estruturados, né? Então, a Data Warehouse, que são os bancos de dados das empresas, das organizações, eles preferencialmente vão trabalhar com os estruturados. Mas, claro, professor, existem muitos dados não estruturados que são importantes. Claro que sim, importante demais da conta, né? Só que a gente prefere... então não vai trabalhar com ele? Claro que vai, ó. O Warehouse trabalha com diferentes tipos de dados, mas nós preferimos os estruturados, né? Se tiver que preferir estruturar. Fala assim, Rani, você prefere trabalhar ou ganhar R$1 milhão por mês sem trabalhar? O que você acha que eu vou falar pra você? Não, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de acordar às 6 horas da manhã, ralar o dia inteirinho, dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, é isso que eu gosto, é isso que eu gosto. Chegar em casa lá, não ter ânimo para brincar com meu filho, é isso que eu gosto. Ou você acha que eu prefiro 1 milhão? Então, peraí, eu prefiro o mais fácil. Os sistemas das empresas, das organizações também, mas pode vir que nós estamos fervendo aí, bicho. O pau vai torar e nós vamos trabalhar, né? Bora lá, outra classificação sobre Data Warehouse. Quando nós vamos trabalhar com esses dados, nós vamos definir as regras, os esquemas, nós vamos definir os padrões em como esses dados serão guardados, armazenados na empresa, na organização. Então, em relação ao warehouse, a gente trabalha com diversos tipos de dados, mas antes de nós consumirmos, armazenarmos, nós vamos definir políticas, regras, né? Eu coloquei aqui para você os esquemas.
Nós definimos regras, padrões, esquemas, modelos de como esses dados serão capturados, tratados. É assim que funciona na warehouse, beleza? E a gente armazena lá uma grande quantidade de volume de dados, certo? Só que aqui, peraí, os dados vão ser armazenados de qualquer jeito, tudo bagunçado, sejam eles estruturados ou não, eu vou guardar de forma tudo bagunçada? Claro que não. Eu vou organizar, eu vou tentar converter, lembra que eu falei para você que a Big Data, os sistemas, eles buscam a conversão do não estruturado para o estruturado, que é mais fácil? Então a gente vai tentar transformar, converter, a gente vai tentar organizar da melhor forma possível, a gente não deixa bagunçado. Dados bagunçados não têm muito valor. Então a gente precisa organizar, alinhar, ajustar tudo isso e habitar isso dentro de um sistema, né? Então esses dados serão tratados, organizados, combinados, catalogados, eles serão refinados, tratados, antes do armazenamento, né? Para facilitar também minhas consultas, o gerenciamento e tudo mais. E a Data Warehouse possui ali diversas ferramentas que vão me auxiliar em tudo isso. No processo de buscar, no processo de consultar, no processo de usar, de gerenciar, de catalogar, de organizar, de tratar. Então eu tenho ferramentas que vão me auxiliar com tudo isso, certo? Essas ferramentas geralmente são usadas por pessoas, por usuários operacionais, por pessoas ali, né, que vão meter a mão na massa e fazer o negócio funcionar. Só que tudo isso acaba gerando um grande custo. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma pessoa só para falar com o aluno, só para ver se os cursos estão funcionando, só para pesquisar coisa na internet, só para ver o que os concorrentes estão fazendo. Então já gerou um alto custo para mim. Então ter acesso a essas informações para eu conseguir estar dentro dessa Big Data, consumindo recursos, usando conteúdo, isso custa tempo, dinheiro, esforço, tecnologia, ferramenta. Isso exige um custo muito elevado. Por que eu estou falando isso? Porque existe um negócio chamado Data Lake. A Data Lake a gente vai estudar melhor daqui um pouquinho. Você segura rapidinho, você vai ver, A Data Lake, meu teté e minha teté, ele não tá nem aí para organizar os dados. Ele não tá nem em refinar o conteúdo. Ele não tá nem aí se os dados vão ser estruturados ou não estruturados, se tá bom, se não tá. Sabe o que a Data Lake faz? Só pega e joga, pega e joga, pega e joga. Ah, mas isso aqui não importa, dá aqui. Ah, mas eu acho que não, dá aqui, pega, joga, pega, joga. E não tá nem aí, não organiza, não trata, não filtra e tal. Então, peraí, não tem grande investimento em cima disso. Recebe de qualquer jeito e joga pra lá. Não, tem que ter um cuidado, tem que ter um tratamento, um gerenciamento, uma operação, tudo isso, né? Então, a Data Warehouse, ela possui ferramentas que vão me auxiliar com tudo isso, tanto pessoais, nas ferramentas das pessoas, quanto os equipamentos lá que vão até gerar um alto custo. Quer ver um exemplo disso? A gente tem um processo chamado Data Cleansing. Eu sempre falo assim, para ficar mais fácil, entenda que isso é um programa. Entrou um monte de dado na tua empresa, você vai rodar um programa ali chamado Data Cleansing. Mas a Data Cleansing não é necessariamente um programa, tá? Ela é um processo. Esse processo pode envolver programas, pode envolver pessoas, tá bom? Então, Data Cleansing é basicamente um processo. Mas imagina isso funcionando dentro de um programa, fica mais fácil a gente entender, tá? Então, a Data Cleansing é o quê? Ela é um processo que vai detectar, validar, corrigir erros, né? Esse processo de Data Cleansing, ele vai avaliar os meus dados, vai arrumar os dados que estão com problema, os dados que estão corrompidos, vai ver aqueles dados que não são necessários e vai deixar de ladinho, falar assim, isso aqui não é importante, isso aqui não tem tanto valor, vamos largar de lado, né? Então, Data Warehouse, ela tem o processo chamado Data Cleansing, que são basicamente programas e pessoas avaliando os meus dados, analisando, vendo se são importantes ou não, se estão corrompidos, faz o tratamento deles, se são desnecessários, organiza, joga de ladinho, né? Dizem, joga de ladinho. Faz tudo isso. Existe uma outra ferramenta também dentro da Big Data, chamada a OLAP MapReduce. A gente vai dar uma olhada nisso daqui um pouquinho, tá? OLAP, MapReduce, segura que a gente vai ver já já. Fechou? Mas olha que interessante. Aqui dentro da minha empresa, eu tenho a nossa warehouse. O que é a nossa warehouse? São os dados que estão dentro da minha empresa que são importantes e potencialmente úteis para nós aqui.
são dados que eu estou produzindo, que eu estou consumindo externamente, enfim, warehouse são os meus dados que estão aqui. Só que aqui na minha empresa, eu divido ela por setor. A minha empresa ela é dividida em 4 partes. Eu tenho RH, tenho financeiro, pedagógico e eu tenho estúdio. Ei, cada setor da minha empresa eu subdividi. Por quê? Muitas vezes o RH está tratando, gerando e trabalhando com informações que não são necessariamente importantes para o financeiro. Cuidado que eu não falei para você. Cada setor é único, exclusivo e incomunicável. Foi isso que eu falei para você? Não, eu falei que eu dividi a empresa para ficar mais fácil de organizar. Por quê? A maior parte do conteúdo do estúdio não é relevante para o RH. A maior parte do conteúdo produzido, gerado pelo financeiro, não tem nada de agregar com o pedagógico. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma data mart, eu dividi por parte. Ai, professor, você é esquisito. Eu fiz uma data mart que é dividido por parte. Você nunca mais erra em prova. O que é uma data mart? É dividido por parte. Como assim dividido por parte? Eu divido a minha warehouse em setores. Eu vou dividir a minha warehouse nos setores da minha empresa. Olha o que eu coloquei aqui para você, ó. O que é uma data mart? São as subdivisões da warehouse. Quando a gente armazena os dados ali específicos de cada setor. Porque fica muito mais fácil trabalhar, tratar, consultar, gerenciar esses dados, né? Agora imagina só, os dados são tudo bagunçado. De repente o pessoal da RH fala assim, cara, eu preciso de tal informação. Começa a procurar e ali onde está procurando só tem coisa do pedagógico. Fala, nossa, perdi tempo, vamos procurar no outro lugar. Aí vai ali, só tem informação do estúdio. Fala, mano, perdi tempo. Aí vai lá no outro lugar. Peraí, se tá tudo organizadinho, o financeiro fala, eu preciso de informação. Ele vai abrir uma data mart, que é dividido por parte. Ele abre a data mart do financeiro e tá tudo ali o que ele precisa. Né? Então, data mart são as subdivisões da warehouse. É basicamente, meu delícia, minha delícia, quando a gente subdivide a empresa por setor e cada setor é encarregado por gerar seus dados, tratar seus dados, cuidar seus dados, reproduzir seus dados, cuidar, né? Tudo relacionado aos dados daí. Tudo bem? Olha, como eu falei, facilita ali gerenciamento, organização, as consultas, os dados relacionados, direcionados ou não, auxilia nas tomadas de decisões cada vez mais rápida, né? É considerado uma fonte confiável, porque daí ficou muito mais simples, de forma mais ágil a gente buscar a informação, escalável, a gente pode pegar aquilo e reproduzir muitas coisas, né? Enfim, tá tudo organizado, é mais fácil, tá? Então, essa é a tal da data mart. A warehouse, ela também tem ferramentas, igual eu falei para você, ó, ela tem diversas ferramentas que vão gerenciar o negócio, que vão cuidar da empresa, cuidar dos elementos de dados e tal, né? Então são ferramentas que conseguem trabalhar com todos esses dados. Olha que interessante, nós temos ali, ó, MapReduce e OLAP. Eu vou falar de forma mais básica o que é isso, tá? MapReduce, a gente pode entender como uma ferramenta, vamos entender como um programa, mas na verdade tem vários programas ali dentro, né? Então seria um conjunto de programas. MapReduce, o tal do Hadoop, né? MapReduce e Hadoop, ele consegue processar muitos dados. Imagina só, eu, Rani, estou, sei lá, envolvido em concurso público desde 2009. Então, ó, faz tempo que eu tô na caminhada aí, né? Então, desde quando eu comecei a fazer concurso e tal, comecei com essas bodegagens, faz muito tempo, muito tempo. Então, imagina o tanto de informação que eu não tenho, anos e anos e anos e anos, né? Trabalhando com concurso aí. Imagina o tanto, a grande volumosidade de informação que eu não tenho. Eu vou precisar de ferramentas especiais, ferramentas que manjam dos Paranauê para tratar e cuidar de tudo isso. Então, eu posso ter uma ferramenta MapReduce, ou a banca pode jogar para você o tal do Hadoop, não, Hadoop, sei lá. Então, esse Hadoop aí, o MapReduce, ele vai conseguir processar, gerenciar esses grandes volumes de dados, né? Ele opera os dados com ambientes paralelos. Por exemplo, pega os meus dados ali, joga e trata os dados, manipula os dados. Ele não vai necessariamente gerenciar, manipular direto na fonte, tá bom? Ele basicamente trabalha em ambientes paralelos. Não necessariamente direto na fonte, tá? Então seria basicamente isso. Ó, vamos até complementar? Não é necessariamente direto
na fonte. Aí eu quero, por exemplo, vamos dar um exemplo básico, tá, gente? O Hadoop aqui, o MapReduce, ele quer trabalhar com os dados dos meus clientes. Ele vai lá onde estão os clientes, fica gerenciando, mexendo tudo lá dentro? Não. Ele vai lá, ele pega aquelas informações, tipo uma cópia, pega e começa a tratar aquilo fora, em ambientes paralelos. Por quê? Para não comprometer os dados originais, a estrutura original, né? Então, não é necessariamente direto na fonte, mas assim, em outros momentos a gente vai aprofundar aqui, falar de MapReduce, tá? E a técnica do OLAP também, que é o Online Analytical Processing, processo analítico em tempo real. Peraí, a Data Warehouse é indicado que o processo seja lento, demorado. A informação foi criada agora. Por exemplo, acabou de sair o edital X. Daqui 1 mês o meu sistema vai ficar sabendo. Daqui 2 meses o meu sistema vai começar a processar aqueles dados. Mas daqui 2 meses já foi a prova, caramba. Daqui 2 meses já tem gente comemorando que passou no concurso. Então, peraí. O OLAP são ferramentas ali. Existem diversos. O MOLAP, HOLAP. Existem vários, a gente vai dar uma olhada em outros momentos, tá? O OLAP, ele vai tratar essas informações, o mais rápido possível, tudo em tempo real. Eu quero velocidade, eu quero dinamicidade. Quanto mais velocidade, quanto mais rápido for as paradas, meu delício e minha delícia, maior vantagem competitiva eu vou ter. Imagina só, a informação saiu agora, pronto, eu já tô com a informação na mão. O concorrente lá vai ficar sabendo daqui 1 mês. Poxa, eu tenho 30 dias de vantagem do concorrente, né? Então as empresas estão buscando a técnica OLAP, ou seja, buscar o mais rápido possível em tempo real, processar essa grande quantidade de dados, né? Entender as regras, enfim, o OLAP, ele gerencia tudo isso que nós estamos falando, só que de forma mais rápida. Em tempo real, a busca pelo processo em tempo real, tudo isso. Certo? E o Data Lake fica mais fácil de nós classificarmos, porque após entender a warehouse, fica mais fácil a gente entender o lake. Vamos lá. O que é o Data Lake? Data Lake, se eu fosse dar um nome, eu ia falar assim, lugar bagunçadão onde estão os dados. Lugar bagunçado onde a galera solta os dados tudo de forma bagunçada. Tipo a minha gaveta aqui eu tenho algumas gavetas aqui. Nossa, se você abrir, você assusta. Não tem padrão, não tem regra, tá tudo bagunçado, tudo. Agora vamos lá. Vamos lá. Meu querido, minha querida. Se você quiser. Tá tudo bagunçado, tá tudo bagunçado. Se você quiser consultar uma informação, isso vai tomar tempo. Se você quiser encontrar algo, nossa, você tá ferrado, você vai ter que abrir tudo, tirar tudo das gavetas. Agora imagina isso dentro de um sistema. Um sistema chamado Data Lake. É um ambiente bagunçado, tudo largado pros ursos, né? Não tem organização, não tem um gerenciamento estruturado. O pessoal tá... O que a Data Lake prioriza? Bastante dado e acabou. Não, Rani, mas eles não priorizam a organização? Não. Quem prioriza a organização, nós já vimos que é a warehouse. Ambiente organizado, ambiente estruturado, bonitinho. Preferencialmente trabalhando com os dados estruturados, né? Então a warehouse. A warehouse vai receber os dados, ela vai verificar se os dados estão com problema, lembra? Elas vão tratar os dados. Warehouse vai cuidar, vai passar um paninho, vai organizar, ajustar. Data Lake, meu delícia, minha delícia, olha, vamos se assustar? Vamos se assustar? Olha lá. Data Lake, os dados são armazenados de forma bruta. Nossa, professor, bruta mesmo? Bruta, eles não têm refinamento, não têm tratamento, não têm cuidado, né? Do jeito que entrou, ele já joga lá para dentro. Já, só vai, né? Armazena vários tipos de dados, sejam eles estruturado, não estruturado, semi-estruturado. Professor, eles vão optar por estruturado? Aqui não opta por nada, não. Aqui o negócio é ter dado. Aqui o negócio é ter informação. Do jeito que veio, do jeito que não importa. Só joga lá para dentro, né? Então ele não cuida, não tem um refinamento, um cuidado, um zelo pela estrutura. Não, pega e joga de qualquer jeito, só vai. Né? Agora vamos lá. Imagina você, um usuário, trabalhando nesse ambiente. O caos que vai ser, né? Então, por isso
que é indicado as pessoas serem cientistas de dados, as pessoas estarem ali, né, terem feito as catequeses da informática específica para isso, né, as pessoas serem ali gerenciadoras de dados, que a gente chama de cientistas de dados, né? Então não é um ambiente, um lugar para qualquer um, né? Então porque é um lugar muito bruto, assim, um lugar muito que, né? Então o Data Lake é um ambiente voltado para especialistas de dados. Agora vamos lá. Se eu falo para você o seguinte: se você pega e joga e salva de qualquer jeito, isso vai ficar mais caro ou mais barato? Porque você não precisa envolver pessoas, você não precisa envolver tempo, envolver gerenciamento, cuidado, análise, tratamento. É muito mais prático, é muito mais rápido, é muito mais barato, né? Então, ó, a Data Lake, o custo é mais barato. A gente consome menos tempo e envolve uma quantidade menor de pessoas. E claro, o objetivo também é armazenar um gigantesco volume de dados. Se a banca fala assim, ó, warehouse armazena poucos dados, tá errado. A warehouse também se preocupa em salvar muitos dados. Só que de forma organizada, tá tratada, bonitinha, tudo topzera. A warehouse eu até coloquei pra você. Eu tenho certeza absoluta que eu coloquei pra você. Eu acho. Não tenho certeza. Quer ver? Olha aqui, ó. A warehouse, ela armazena grandes volumes de dados. O objetivo é esse, ter muitos dados, né? A Data Lake não. A Data Lake também, ela quer ter muitos dados, mas tudo bagunçado, tudo jogado às traças, largado de qualquer jeito, né? Então tem essa diferença entre warehouse e Data Lake. E olha que legal, chegamos aos exatos 30 minutinhos aqui do nosso encontro para finalizarmos este bloco. Te aguardo no próximo bloco para a gente estudar mais estruturas sobre Big Data e a gente encerra esse assunto aqui. Fica comigo então, te aguardo no próximo bloco. Let's go, vamos lá! Bora, meu lindezo, bora, minha lindeza, vamos finalizar esse assunto lindo, top das galáxias, a Big Data. Agora eu quero falar contigo, nós estudamos sobre muitas coisas já da Big Data nos blocos anteriores, né? Agora eu quero finalizar aqui contigo falando sobre a infraestrutura da Big Data e as premissas. Bom, são dois termos bem importantes. Vamos lá. O que é a infraestrutura da Big Data? Estão relacionados basicamente aos elementos que compõem a Big Data. O que é a Big Data? É a grande volumosidade de dados, é como esses dados serão tratados, usados, refinados, buscados, armazenados pelas empresas, se eles são importantes ou não. Tudo isso é a Big Data. Só que a Big Data, ela envolve um conjunto de elementos. E isso forma a infraestrutura da Big Data. A Big Data, ela envolve os dados, que é a parte lógica, sim, os programas de como esses dados serão gerados, tratados, também os programas, os dados, onde eles vão ser armazenados, nos equipamentos, no notebook, de servidor, na nuvem, hoje a nuvem, eu até coloquei aqui para você, ó, a cloud computing, a computação em nuvem hoje é uma das melhores alternativas e soluções para Big Data, para entender melhor. Então existem diversas coisas físicas, lógicas, e peraí, a Big Data também envolve pessoas? Sim. Então, ó, segurança, equipamentos, procedimentos. Então, tudo o que está relacionado a Big Data. Essa é a infraestrutura. E eu decidi chamar aqui a sua atenção para Cloud Computing. Por quê? A banca vai falar assim, ó. A Big Data, ela só é importante se ela estiver dentro do seu computador aí na tua empresa. Não. Uai, Rani, eu não tenho nada estruturado em servidor local. Eu contrato as plataformas em nuvem, por exemplo, a Amazon, né? Eu tenho lá o sistema lá da AWS, que é o sistema de serviço da Amazon. Então, eu não tenho nada aqui local. Todos os meus dados, toda a minha gestão de negócio, tudo, as minhas aulas, tá tudo na nuvem. Tem nada local, né? É tudo na nuvem, computação em nuvem. Por quê? Vamos lá, de forma bem grosseira. Se eu fosse contratar um sistema, se eu fosse ter uma estrutura dentro aqui da minha empresa, eu ia gastar, sei lá, R$1 milhão, né? Eu até tenho esse dinheiro.
Eu só não sei onde tá, né? Enfim, eu não tenho essa grana, velho. Como é que eu vou implementar uma infraestrutura dessa na minha empresa, né? Como é que eu vou contratar funcionários para ficarem cuidando dessa infraestrutura? Ao invés de eu gastar 1 milhão e ter lá um monte de colaborador, eu contrato a plataforma em nuvem. É muito mais barato. Eu pago, sei lá, 500 reais, 1.000 reais, 2.000 reais por mês. Compensa eu pagar 2.000 por mês do que eu pagar 1 milhão numa cacetada só. Entendeu? Então, a infraestrutura da Big Data, hoje em dia, ela está muito ligada a Cloud Computing, principalmente para as soluções de negócio, para as empresas, para as organizações, para os órgãos públicos. As grandes organizações, as empresas, elas estão cada vez mais migrando para Cloud Computing, né? Porque é um baixo custo de implementação, existe muita segurança, escalabilidade, suporte, continuidade do serviço. Se eu contratar a Google, eu tenho certeza que o meu serviço vai estar funcionando na hora que eu quiser. Porque a Google investe muito em suporte, infraestrutura, continuidade. Pô, se eu tenho uma infraestrutura para mim, a grande chance disso dar uma caquinha e o meu sistema ficar sem funcionar uma semana é grande. Por quê? Porque eu não tenho o mesmo poder que a Google tem de manter o sistema funcionando, né? Eu não tenho os mesmos funcionários, os mesmos tipos de equipamento, a mesma tecnologia, a mesma grana que ela. Então é muito mais hoje prático eu migrar para a plataforma em nuvem. Agora vamos supor que eu me torne a maior empresa do universo de concurso. Ô Jesus, olha aí, né? Imagina que eu me torne uma grande potência de concurso público. Aí eu posso ter a minha infraestrutura, eu posso ter os meus colaboradores, eu posso ter a grana necessária para fazer essa parada funcionar, né? Mas enquanto isso não acontece, eu vou para a nuvem. Então a grande esmagadora maioria das empresas hoje migram para a plataforma em nuvem porque é uma das melhores infraestruturas. Ao invés de eu ter todo o suporte local, eu faço a infraestrutura de forma descentralizada, que é a computação em nuvem, tá? E aqui a gente não vai entrar no que é a computação em nuvem, como que ela trabalha, o que ela come, como ela se reproduz. Isso é aula específica da Cloud Computing. Beleza? E finalizo aqui contigo na parte das premissas. As premissas da Big Data, ela surgiu basicamente como 3, né? A Big Data ela surgiu ali em sua essência de 3 Vs. Mas hoje são considerados 5 Vs. O que são os 5 Vs da Big Data? Bom, a Big Data, ela se preocupa com o volume dos dados, com a velocidade em que esses dados são criados e usados, a veracidade dos dados, né, terceiro, veracidade, o valor desses dados e a variabilidade. Uai, cadê? O valor e, olha lá, a variabilidade. A variabilidade são os diversos formatos. A variedade, né? Variabilidade. Eu vou trabalhar com você todas essas características, mas vamos lá. Quando nós falamos nas premissas, quando nós falamos nos 5 Vs, e realmente esse termo aparece em prova, tá? 5 Vs. Esses 5 Vs, esses elementos da Big Data, são as premissas, os atributos, ou seja, é o que faz a Big Data existir. Tá? Por exemplo, vamos falar atributos do Honey. O Honey tem estrutura corporal, não sei o que, tem olhos castanhos, tem cabelos castanhos, tem não sei o que, e o tipo sanguíneo é tal, e não sei o que é tal, e a entonação vocal. Então, peraí, eu estou caracterizando o Honey. Então, eu estou colocando atributos sobre o Honey, caracterizando, características, atributos, né? Então, os atributos da Big Data são suas características. São as suas características. O que faz a Big Data ser a Big Data? Os seus atributos. Beleza? O que a Big Data, no que ela tá, né, o anseio dela, o que ela busca, o que ela quer melhorar, o que ela quer fazer, estão relacionados aos 5 Vs. E quais são os desafios dela? Poxa, qual é o desafio da Big Data? Quer ver um exemplo? Vamos lá. Primeiro eu quero falar contigo sobre o volume. O volume está relacionado à grande imensidão de dados que já existem e que são criados diariamente. Então, a Big Data não é só, não é só o que já existe, mas o que vai existir. Também não é só o que vai existir, mas também o que já existe, tá? Então, o volume é a quantidade dos dados que existem.
Como que nós vamos armazenar isso? Como é que nós vamos cuidar disso? Você já parou para pensar? Diariamente estão sendo criados muito. Eu até falei contigo nos outros blocos, eu falei que todo dia nós criamos dados como eram criados anualmente lá em 2000, 2001, 2002, 2003. Então, por dia, nós geramos uma quantidade de dados igual ou maior o que era lá nos anos 2000. Meu Deus, onde nós vamos guardar tudo isso? Como é que nós vamos tratar? Como é que nós vamos usar tudo isso? Como é que isso vai ser operado, gerenciado, cuidado? Então, o grande volume de dados não é só a criação, mas também como que esses dados serão usados. As ferramentas e as tecnologias que vão gerar, armazenar tudo isso, né? Aos diferentes meios de onde os dados são criados. Então, a grande volumosidade de dados é algo que a Big Data, é uma característica, é algo que é desafiador, onde nós vamos armazenar, como é que nós vamos gerenciar, e é um anseio. Peraí, eu preciso buscar criar mais dados, eu preciso buscar onde esses dados vão ser armazenados, eu preciso buscar como nós vamos cuidar deles, né? Então, olha só, estão relacionados às características, aos atributos, aos anseios e aos desafios. Então, a grande volumosidade. Um outro V da Big Data está relacionado à velocidade. A velocidade em que esses dados vão ser criados, na criação, né? E também na utilização. Quer ver? Os sistemas estão na busca pelos dados em tempo real, compreensão, tratamento. Aqui, Não é apenas criar dados o mais rápido possível. Eu, por exemplo, se eu pudesse, eu falava assim, quer um curso completo de informática? Pronto, tá gravado. É só fazer assim, né? Então, fez assim, tá pronto o curso de informática? Eu gostaria. Então, a velocidade para mim hoje é tudo. Você já ouviu falar de time is money? Tempo é dinheiro? Tempo é dinheiro. Então, para as empresas, quanto mais rápido, melhor. Mais elas economizam, mais elas lucram, mais, né? Então, a velocidade é algo muito importante. A velocidade tanto na criação, quanto também na captura, na obtenção desses dados. E após capturar, obter, como é que eu vou entender, compreender, usar, manipular, gerenciar, salvar, guardar? Então, peraí, a velocidade, tudo que envolve o dado. Não é só na velocidade de criar, não é só na velocidade de obter. É criar, obter, gerenciar, cuidar, aplicar, usar, ter as suas vantagens, ter os seus resultados. Entendeu? Quanto mais agilidade, mais velocidade uma empresa tem, maior a sua vantagem competitiva. A velocidade na obtenção, no uso, no tratamento, na aplicação dos dados gera uma vantagem competitiva em relação a outras empresas. Tá entendendo? Então a velocidade é algo muito importante da Big Data. É uma característica porque a cada milésimo de segundo estão sendo criados muitos dados. É um grande desafio e também o anseio pelo uso, tratamento de tudo isso em grande velocidade, né? Então, velocidade, uma outra premissa. A veracidade. Aí sim, a veracidade está relacionada à informação ser verdadeira ou não, tá? Só que nós temos que ponderar o seguinte. Uma informação da veracidade, quando eu falo da veracidade, não é só sobre fake news. Olha, acabou de sair o edital X, mas era uma mentira, uma fake news. Como é que eu vou aceitar essa informação, né? Não é importante. Então, a veracidade, ela vai contra a fake news. Ela quer combater isso. Beleza? Só que olha só. A veracidade, ela não é só na informação falsa. É numa informação incompleta ou desatualizada. A informação incompleta ou desatualizada, ela também pode acarretar riscos, problemas para a empresa. E eu quero evitar isso, eu quero evitar que a minha empresa tenha riscos, problemas. Então, eu vou trabalhar com os dados de forma mais atualizada possível, os dados mais completos possível, porque quando eles estão desatualizados ou incompletos, eles também estão contra a veracidade, né? A veracidade também trata dados desatualizados ou incompletos, né? Para resolver isso, o que nós fazemos? Temos que ter ferramentas especiais, temos que ter pessoas envolvidas nos processos, nos negócios, tá? Então, uma das características são as informações verdadeiras ou falsas. Um dos anseios da Big Data é tratar essas informações o mais rápido possível, velocidade, na maior quantidade possível, volume. Tá entendendo como é que tudo faz sentido? Tudo tá ligado? Então a veracidade é isso, é a informação ser útil, importante, valiosa. Pera aí,
a veracidade ela está também ligada a uma outra premissa chamada valor. E muitas pessoas pensam que valor é só isso aqui, ó. Valor é só financeiro? Não. Uma empresa, ela tem dados, uma pessoa, ela tem dados, os dados ali da Big Data, e esses dados não são necessariamente valiosos financeiramente. Eles são valiosos culturalmente falando, religiosamente falando, um valor de conhecimento, um valor estrutural. Então não é só valor financeiro. Nossa, olha só, acabei de pegar aqui um equipamento cheio de dados, que faz parte da Big Data, um equipamento ali com bilhares de petabytes, bytes, um negócio assim, assustador de dados. Nossa, como é que isso aqui vai ser top demais para mim? Mas peraí, as informações que estão aqui, elas vão agregar? Ah não, Han, tudo que você pegou aqui está relacionado a refrigerante. Ué, caramba, eu não tomo refrigerante. O que isso aqui tem a ver comigo? Então eu vou ligar na Coca-Cola. Coca-Cola, vocês querem ficar mais rico ainda? Ô Pepsi, vocês querem ganhar da Coca, Pepsi? Eu tô vendendo todos os dados aqui de refrigerante. Aí eu vou entregar para quem tem valor, né? Seja um valor estrutural, financeiro, organizacional, cultural, religioso, qualquer tipo de valor, né? Não só valor financeiro. Igual comentei já com você, os dados são os bens mais preciosos de uma empresa, né? Geram diversos tipos de valores, né? Financeiro, estrutural, organizacional, conhecimento, aplicação, cultural, enfim, diversos, né? Esses dados precisam gerar elementos importantes para o negócio, né? Não consumir dados inúteis. Eu não devo trabalhar, cuidar, gerenciar dados que não são importantes, que não tragam benefícios para mim, entendeu? Beleza? E claro, trabalhando com a veracidade. São dados importantes? Tem valor? Tem valor. São verdadeiros? Estão completos? Estão atualizados? Ou estão incompletos, desatualizados? É fake news? A veracidade vai combater isso aqui, né? E o valor são dados que têm ali algum significado, que são potencialmente útil, né? Potencialmente útil para minha empresa, para minha organização, para minhas tomadas de negócio. Certo? E para a gente finalizar, o último V. O último V da Big Data é a variedade, variabilidade, complexidade. O que é isso, Rani? São os diferentes tipos de dados. Lembra que eu falei para você? A Big Data se preocupa com... A Big Data tem as características, o que ela vai fazer para cuidar, para organizar, para gerenciar, e os anseios, né? Lembra que eu tratei as características básicas lá dos 5 Vs? Vamos lá. Variedade. A grande volumosidade de dados. Espera aí. Como que nós vamos... a grande volume de diferentes tipos, né? Como é que nós vamos entender tudo isso aqui? Meu Deus, a cada segundo que passa tem gente inventando um tipo novo de informação. A cada minuto que passa são criados dezenas de novos tipos de dados. Como é que os sistemas vão se adaptar, vão cuidar disso, vão gerenciar disso? É um anseio, é um atributo, é uma característica, é uma preocupação da Big Data. A Big Data tem diferentes tipos de dados? Sim, a Big Data tem variabilidade. A Big Data se preocupa como vai tratar tudo isso? Sim. O anseio é buscar uma ferramenta melhor, mais bem organizada? Sim. Então a variabilidade, né? Foi o que eu coloquei para você, ó. Está relacionada às enormes diferenças dos tipos de dados que existem ali. São os diversos tipos de dados existentes. Dados possuem diversos tamanhos, conteúdos, tipos, né? Os desafios da Big Data, como tratar esses dados, como armazenar, utilizar esses diferentes tipos de dados, né? Como nós vamos desenvolver ferramenta para gerenciar, para cuidar de toda essa bodega, meu Deus do céu. Então, variabilidade. Então, falando dos 5 Vs, nós temos, vamos lá, nós temos o volume de dados, nós temos a velocidade, o valor, nós temos a variedade, variabilidade e nós temos, cadê o quinto? Que é a veracidade. Volume, velocidade, veracidade, aí valor, e agora variabilidade, variedade, tá? Os 5 Vs da Big Data. Agora sim, meu delícia, minha delícia, para nós encerrarmos com chave de ouro. O que é a Big Data Analytics of Data? O que é a Big Data
analíticas de dados. O que é algo analítico? Algo analítico é análise. Análise, operações estatísticas, o que isso pode ser potencialmente útil ou não. Então, uma análise estatística, né? Uma análise, um cuidado sobre os dados é para ver como que eu vou usar, de que forma a ferramenta, o que isso vai me gerar de resultado. Quando nós falamos de Big Data Analytics, nós estamos falando das tecnologias existentes para processar isso. Essas tecnologias nós podemos dizer dos softwares, nós podemos dizer dos hardwares. Nós estamos dizendo o que existe para processar esses dados, estruturados, não estruturados. Quando nós falamos de Big Data Analytics, o objetivo é obter os padrões, é entender como que eles funcionam, o que que eles vão trazer de útil, de importante, de top para minha empresa. Claro que dentro da Big Data Analytics, existem diversas ferramentas. Lembra que nós comentamos lá nos blogs anteriores? Falamos lá sobre o MapReduce, o OLAP, o Hadoop, né? Nós falamos sobre vários tipos de ferramentas existentes. Então, a Big Data Analítica é a análise sobre tudo isso, né? Através de ferramentas, sistemas, equipamentos, pessoas, e o que isso vai trazer de potencialmente útil. É só, vamos entender assim, uma parte da Big Data, é um pedacinho da Big Data que está relacionado à análise, ao filtro, a compreender os padrões, a compreender como que não sei o quê. Vamos lá. Eu tenho grandes empresas concorrentes, né? As empresas que estão muito mais no nível acima do que eu aí. Eu vou entender como que elas trabalham. Eu vou entender através da estrutura de dados dela como que eles agem, como que eles não sei o quê. Então, peraí. Fazendo toda essa análise da Big Data deles, eu consigo melhorar as minhas operações, o meu negócio, né? Então, ó, a Big Data Analítica é a tecnologia para processamento de dados, entender suas estruturas, operações. O objetivo é extrair os padrões, os comportamentos para que eu tenha maior conhecimento e tal, né? São operações de alto desempenho, são análises feitas com a maior eficiência possível, análises inclusive preditivas. Rani, o que é uma análise preditiva? É dizer antecipadamente o que vai acontecer. Quer ver só? Se você assistir todas as minhas aulas, fazer as revisões corretas de informática, eu posso fazer uma análise preditiva. Se você não gabaritar a tua prova, você vai ficar ali 1 ou 2 questõezinhas para gabaritar. Olha que interessante, Rani, eu vou fazer uma prova com 50 questões de informática. Umas 4 ou 5 vai ficar para trás então, né? Professor, você não garante que eu vou gabaritar todas? Eu não garanto, mas eu posso te dar uma análise preditiva. Se você não gabaritar, umas 3, 4 ali vai ficar para trás. Rani, você acha que eu vou ter um alto desempenho assim? Sim, eu tenho certeza. Por quê? De acordo com a análise de todas as minhas aulas, de todos os resultados, os feedbacks, de todos os alunos, de todos os aprovados, eu consigo te dar essa predição. Predizer é dizer antecipadamente o que vai acontecer. Então, a Big Data Analytics, ela vai fazer uma análise para isso. Falou, cara, peraí, analisamos tudo isso. Ei, se você fizer tal coisa, é sucesso, hein? Se você fizer isso aqui, você vai se lascar, hein? Então, peraí. A Big Data Analytics, ela vai me auxiliar nas operações preditivas, né? As análises preditivas, me auxiliar nas tomadas de decisões. Então, aqui nada mais é que o auxílio na tomada de decisão. Beleza? Ela vai agregar a inteligência artificial, as operações de algoritmos, de ferramentas. Ó, são as ferramentas existentes, aquelas ferramentas top dos Paranauê. E é isso, meu Teté e minha Teté. Eu falei pra você que aqui seria um pouco mais rápido, ó, mas acabei de passar dos 20 minutos aí. Né? Mas ainda assim, o objetivo é o quê? Passar informação, conteúdo de qualidade. Você sair daqui bombando poeirão. Análise preditiva, se você não gabaritar a tua prova, vai quase, hein? Fechou? Agradeço pela companhia e pela atenção. Se você ficou com alguma dúvida no assunto Big Data, tem os materiaizinhos aí de acompanhamento. Pode voltar a assistir quantas vezes você quiser aí, sem crise, sem medo de ser feliz. Obrigado, meu gatinho e minha gatinha. Te aguardo nas próximas aulas. Até lá. Valeu. Tchau, tchau. Show de bola, chegamos ao final do nosso super encontro. Então, meu gatinho e minha gatinha, gostou do conteúdo? Precisa fazer muitas questões desses assuntos aqui agora, né? Não só a parte de Big Data, mas aprendizado, mineração, muitos conteúdos que vieram lá no edital, né? Parte de IA,
Tem muita coisa importante escondida por trás dos tópicos, né? Muitas vezes a gente vai lá, pô, Big Data, mas olha o tanto de coisa escondida que tem por trás que o examinador pode cobrar, né? Então é isso. Eu desafio você, quer realmente ter a melhor preparação do Brasil? Clica aqui, chama o pessoal do atendimento, a gente vai tirar todas as suas dúvidas e, o melhor de tudo, quem está acompanhando a live vai ter um super presentão, uma super condição especial só para quem assiste os nossos eventos aqui. Certo? Então faça diferente, viu? Você quer ter uma preparação diferente, quer se destacar da concorrência? Faça diferente, não siga o bonde. Todo mundo aí acha que a assinatura lá do cursinho que pegou é suficiente. Ó, você acabou de assistir uma aula vendo que... Vamos lá, sinceramente, essa aula aqui, você pode abrir agora a plataforma, o cursinho que você tem lá, eu duvido que o professor te entregou nessa qualidade que eu te entreguei aqui. Infelizmente, você só vai dar conta de que faltou no dia da prova, né? Você vai fazer a prova e fala, não faço a menor ideia do que está escrito aqui, não sei nem o que o cara me falou aqui, o que é isso aqui, o meu professor não me falou? Realmente, pessoas só percebem, né, a enrascada que se meteram, infelizmente, no dia da prova. Então eu estou te alertando você aqui, não vai falar que você não foi avisado, eu estou te alertando. O meu projeto de informática, por ser uma plataforma isolada, ele é muito mais completo, muito mais direcionado, pontual, cheio de questão, enfim, é um conteúdo totalmente diferente daquilo que te entrego em cursinhos por aí. Por quê? É uma plataforma isolada, eu não cobro hora-aula, então eu monto o melhor material do Brasil. Os professores lá, as empresas têm que economizar, porque o professor cobra por hora, não é verdade? Então, o meu acaba se destacando, né? Esse é um dos fatores. Beleza? Então aí, ó, você viu na prática a qualidade do nosso projeto. Eu te aguardo, chamo o pessoal do atendimento aqui e, claro, semana que vem vamos ter muito mais eventos, aulas. Me acompanhe nas redes sociais, a gente vai sempre te entregar aí a melhor preparação all the world, do mundo, não só do Brasil. Bora? Conta comigo então, meu gatinho, minha gatinha. Te vejo nas próximas aulas aí, te vejo nos próximos eventos. Ó, se inscreve, curte, muito importante pra mim você se inscrever, você curtir, deixar um comentário aí e bora. Te aguardo nas próximas aulas então. Valeu, bom final de semana pra vocês aí, boa sexta-feira, bom sabadão que vai chegar, bom domingo e bora pra cima, semana que vem tem muito mais. Abraço, galera, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até mais.